Falando nisso, está de volta aquela paradinha para a gente conferir os destaques do Band Cidade, segunda edição. E todas as tardes ela com a gente, nossa querida e linda amiga Rosimara Silva. Fala, gaúcha, as notícias de hoje à noite. Muito boa tarde. Oi, Solange, boa tarde a todos. O Band Cidade desta noite vai repercutir a decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, que decretou que os micro-ônibus da empresa Júlio Simões, aí em São José dos Campos, podem sim circular sem os cobradores. E isso trouxe um pouco de insegurança aí para o Sindicato dos Condutores, que agora teme, então, a demissão desses trabalhadores. Nós vamos mostrar também que novas empresas multinacionais que estão se instalando em Pindamonhangaba devem gerar mais de 1.500 empregos e trazer um investimento de aproximadamente 630 milhões para a cidade. De acordo com o CIESP de Taubaté, capacitação de mão de obra deve atingir toda a região. E ainda após 2 meses da implantação dos novos horários dos ônibus e vans de Taubaté, a população reclama que o sistema não mudou e que a situação continua a mesma. Ônibus e vans praticamente saindo nos mesmos horários nos pontos de parado, que prejudica os usuários. Esses e outros assuntos você confere então a partir de 15 para 7 da noite no Band Cidade, segunda edição. Voltamos com você aí em São José. Solange. Muito obrigada, Rose. E agora sim, ele um pouquinho mais tarde hoje, a gente abre linha direta agora com notícias da redação. Muito boa tarde, Rafael Lima. Um pouquinho no final do programa aqui, mas sempre bem atualizado. Tivemos aí mortes na Via Dutra, acidente gravíssimo nessa madrugada, né, Rafa? É verdade, Sol. Tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde o pessoal de casa. O acidente ele foi ontem à noite, por volta de 11 horas da noite, na altura de Caçapava, quilômetro 134 da rodovia Presidente Dutra. Envolveu 2 caminhões e um carro de passeio. Tivemos 2 mortes. A reportagem completa, o Band Cidade vai mostrar novamente no segunda edição, às 15 para 7 da noite. E realmente foi um acidente que causou muitos transtornos na Dutra, além das mortes. Tivemos cerca de 17 quilômetros de trânsito totalmente parado por causa deste fato que aconteceu no finalzinho da noite desta terça-feira, aqui na altura de Caçapava. E há muito tempo que não acontecia um acidente deste porte aqui na região do Vale do Paraíba, né, Sol? Exatamente. Muito triste. Em Guarulhos também tivemos mortes aí. Via Dutra dando hoje dor de cabeça, né? Nem sempre culpa da estrada, mas mais ou menos uma culpa também dos motoristas, né? Principalmente caminhoneiros, né, que usam alguns medicamentos para manterem acordados. É verdade. Tudo isso pode causar também acidentes. Não é o caso, a gente não sabe qual foi a causa deste acidente, mas essa possibilidade não é descartada também. Não. Rafael, outra notícia muito triste, a gente tem alertado sempre aqui no Falando Nisso. Vigilância Epidemiológica de Taubaté confirmou aí a segunda morte por dengue hemorrágica na cidade neste ano. É verdade. Segunda morte e tem uma terceira que a pessoa já faleceu, que está aguardando o resultado. Exatamente. As 3 pessoas, as 2 primeiras, a menina de 17 anos, que foi internada inclusive no domingo de carnaval, ela morreu, a Thalissa, ela foi a primeira morte confirmada. Depois nós tivemos uma segunda morte, 2 casos parecidos, ela e um rapaz de 34 anos, e agora veio o resultado do exame sorológico e, segundo a prefeitura, realmente ele morreu vítima da dengue. E mais uma suspeita. Que é esse que nós estamos mostrando. Exatamente. E estamos aguardando, inclusive, a prefeitura, aliás, aguarda o exame sorológico dele para confirmar se realmente ele foi ou não a terceira vítima da dengue em Taubaté. E centenas de pessoas estão com suspeita da doença no município e a prefeitura pede o apoio da população para manter os quintais das suas casas sempre limpos, não deixar nenhum recipiente parado com água. Tudo isso pode causar. Agora, o município também tem que fazer a sua parte, né? Investir bastante, esquecer um pouquinho as obras e investir mais agora na saúde pública, né? Rapidinho, Rafa, a Câmara de São José dos Campos confirma que haverá aumento aí de salário para os vereadores, que eles podem ganhar até R$15 mil a partir do ano de 2013. Isso a gente já esperava, né? Desde quando aumentou os salários lá em Brasília, né?
Isso agora chega a São José dos Campos, inclusive o presidente da Câmara, Juvenil Silvério, do PSDB, ele esteve aqui no Jornal Bandeirante Gente, da Rádio Bandeirantes, e ele confirmou que haverá este aumento. No entanto, segundo o vereador, são analisadas 3 propostas que definirão o valor a ser pago para a próxima legislatura a partir de 2013. Ou seja, os salários dos vereadores, eles podem passar dos atuais 8 mil para cerca de 15 mil reais, praticamente dobrando, né? Que beleza. Coisa boa demais. O povo fica muito feliz, o povo fica muito alegre, os aposentados principalmente. Rafael, muito obrigada. A gente volta amanhã com notícias da redação e a gente abre linha direta rapidinho com Segurança 24 horas. Tony Blade, muito boa tarde. Apreensão de drogas em São José, Tony. Exatamente. Boa tarde, Solange. Boa tarde. Na verdade, foram 2 apreensões. Essa que nós estamos vendo aqui, esse jovem, ele estava recebendo essa droga no bairro Santa Cecília, 11 quilos de maconha. Essa droga seria embalada e distribuída aqui na região no Vale do Paraíba. A polícia já estava monitorando há algum tempo, né? O doutor Darcy Ribeiro, responsável pela DISE, com seus homens conseguiu fazer a apreensão e tirar de circulação. A outra apreensão e prisão também aconteceu na Zona Norte. Foram cerca de 234 invólucros de maconha e também 2 pessoas foram presas, sendo um menor, né, que foi apreendido, e um maior, isso na Zona Norte. Portanto, foram 2 ocorrências simultaneamente no final da tarde e início da noite de ontem. Ô, Tony Blade, a identidade do cidadão aí que estava com a maconha é do Exército, Tony Blade. Isso é uma reservista dele, né? Ele prestou o serviço militar. Ah, prestou já. Então esse é um documento que ele tem, né? Ah, ok. Vai dizer que é para uso próprio, né, Tony Blade? Exatamente. Vai dizer que é para uso próprio 11 quilos de maconha. Né? Ok, Tony Blade. Muito obrigada. A gente volta amanhã com Segurança 24 horas. E não se esqueça que no próximo sábado, sem ser osso, esse que vai entrar agora, o outro Tony Blade vem aí com Sem Limite especial de drogas, principalmente os pais que têm problemas de droga em casa. Sem Limite, muito legal, com orientação do Tony Blade e todo o departamento de polícia aqui da cidade. Nath. Bom, a gente volta a falar sobre conflitos entre pais e filhos, essas brigas que muitas vezes parecem não ter fim. Agora, Ronaldo, a gente pode afirmar que o segredo para diminuir esse tipo de briga, principalmente no período da adolescência, é realmente manter os limites e a disciplina desde cedo, desde a infância. O pai tem que acompanhar o filho, período integral? Sim, o que a gente observa, assim, olha, os pais que têm uma relação mais sadia com os filhos desde criança, eles vão ter adolescentes mais dentro da normalidade. E o que a gente fala de sadio? Por exemplo, se eu falo, olha, não minta, e eu minto, ou seja, meu comportamento de pai ou de mãe é mentiroso, isso vai refletir, vai ser exemplo. Ele vai questionar, olha, se ele mente, por que eu não? Mas tem que ter esse diálogo desde tenra idade, dialogando, mostrando o certo, mostrando o errado, mostrando as consequências de cada ato, para a criança saber pais, assim, olha, o adolescente, olha, eu vou fazer X ato, eu vou responder por X. Perfeito. Tem mais uma ligação. Tem uma ligação ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, quem está falando? Ângela. Diga, linda. Eu tenho 2 filhas, uma de 13 e uma de 12, né? A de 13, ela, assim, não é briga, mas ela gosta de muito teimar com o que eu falo. Sabe? Se eu falo não, ela quer que eu falo assim. Com coisas assim que eu acho, no caso de ficar muito tempo em rua, né? Ou sair. Ela acha que eu estou fazendo isso, mas sabe, não é o que ela gostaria que eu falasse, não, né? Ok. Você quer proteger, né? Quer dizer, aquela questão, eu quero isso e a filha quer aquilo. Mas é uma situação normal para a idade, não é? Normal, assim, olha, eu tiro meu exemplo como um adolescente, né? Questionava quase tudo que a minha mãe falava. Mas quando você faz isso, não é para negar a importância do pai, da mãe. Não é. É natural do adolescente aquilo que ele passou absorvendo durante toda a infância. Ele vai ter o choque de realidade com os outros grupos. Por exemplo, a mãe numa casa fala, olha,
uma família saudável dorme às 9 horas. Aí ele está com um grupo de referência dele, que é o jovem, que lá a minha família é saudável e dorme às 11. E aí ele vem e começa a questionar. São coisas simples, mas ele começa a questionar. O que se tem que fazer é dialogar. Mostrar o porquê a gente dorme às 9. Dialogar e não berrar, né? Isso. Porque a gente dorme às 9, porque eles têm esse comportamento. Se você levar tudo como uma crítica pessoal, você vai se sentir mal mesmo. E aí vai passar essa falta de conforto para o adolescente. Aí pronto, aí já... Boas dicas, não é? Porque toda quarta-feira você aprende a viver bem com a Flora Terra, as boas escolhas que fazem a vida ficar muito melhor. Agradecer demais a presença do Ronaldo aqui, os contatos dele aqui, o site aqui para quem quiser tirar mais informações. Muito obrigada pela sua participação, Ronaldo. Muito obrigada. Amanhã a gente está de volta para falar sobre queimados, queimaduras na pele. Como resolver? Até lá. Fiquem com Deus, a gente se vê. Tchau, tchau. Fique bem informado com as principais notícias da nossa região no Band Cidade, segunda edição, às 15 para 7 da noite. Fique agora com Vale Shop e logo após Futurama e Quase Anjos. Olho na tela, olho na Band.